começou em diversos pontos, né? E a gente sempre cita, assim, esses pontos clássicos, né? O Instituto Agronômico de Campinas, a Exalc de Piracicaba, a Escola de Viçosa. Quer dizer, começou nas escolas de agronomia, nos institutos de pesquisa que havia na época, né? Entende? Mas, quer dizer, que começou assim esporádico, em pontos esporádicos, né? Olha, a genética no Brasil, ela já era lecionada por livro. Existia aí em Piracicaba, por exemplo, o professor Salvador Toledo Pisa, o professor Edgardo Amaral Graner, eles davam aulas de genética, não existia um departamento de genética, era um departamento de fitotecnia, zoologia, e eles davam aula de genética, mas por livro, eles não davam aula de genética, não tinha experimentação em genética, nada. Eu sei também, quer dizer, isso era aí um professor em Belém do Pará, chamado professor Kunduru, eu não cheguei a conhecer, que escreveu um livro sobre genética, em 1916, 1917, quer dizer, ele está bem adiantado no tempo. Eu tenho esse livro até, certo? Mas é uma coisa bem primitiva a respeito de genética. Genética mesmo. Tinha em Piracicaba o Brigger, que trabalhava com genética de milho, e em Campinas, que era o Krug e o Alcides Carvalho. O Krug, ele trabalhava no Instituto Agronômico de Campinas, e mesmo antes da chegada do Dobzhansky, o Instituto Agronômico estava fazendo trabalhos extraordinários, mais de aplicação, mas que funcionava maravilhosamente bem. Apesar desse nome estrangeiro, ele é brasileiro, só os pais são alemães. Agora, ele fez uma parte dos estudos de graduação no exterior, né? E ele veio com todo o cartaz e ficou até diretor do Instituto Agronômico de Campinas e criou essa seção de genética. O Krug é um sujeito brilhante, e fez vários trabalhos, foi o melhorador do eucalipto. Eucalipto que veio da Austrália, dava eucaliptos grandes, então ele teve a ideia, cortou todos os pequenos e deixou só os grandes. Uma ideia super simples, genética é simples, né? O Krug eu conheci assim, eu acho que também só de ver em reuniões, etc., não tive contato mais próximo. Eu tive contato mais próximo com o Alcides Carvalho, que foi o sucessor do Krug na área do café, né? O grande geneticista e melhorista do café no Brasil, o Alcides Carvalho, que é muito reverenciado e muito considerado também. Eu assisti uma coisa muito interessante. Ele foi o introdutor do milho híbrido no Brasil. E foi um sucesso. O brasileiro é muito atento a sucesso na agricultura. E, então, milho pequeno e mal produtor e o outro milho produzindo 80% a mais. O que eu sei do Krug, que era uma pessoa extremamente metódica, como todo germânico, era extremamente metódica, inclusive eu acompanhei bem o final, quer dizer, ele fez uma operação do coração e faleceu naquele tempo era muito difícil sobreviver de alguma coisa do coração, né? Mas era um cara tão metódico que ele não queria tirar o óculos, porque ele queria ver o que ia acontecer se ele morresse. Olha a ideia do cara, né? E escolheu música se ele morresse, ele já tinha escolhido música para quando fosse para o enterro e tudo. O Krug já era bem mais velho. Ele é que dirigia toda a parte de genética em Campinas. E ele aprendeu genética nos Estados Unidos. O Brigger veio da Alemanha. Eu acho que a genética começou no Brasil mesmo, foi com o professor Brigger. O Brigger era daquele grupo de judeus alemães que fugiram de Hitler, né? E então a genética brasileira deve muito a Hitler, porque deve muito, de certa maneira, de ter perseguido o meu chefe, né? E daí ele mesmo diz isso, que bom que ele me perseguiu, porque eu saí de lá, né? Mas ele não gostou no começo, não. Ele ficou muito bravo, né? E quando ele soube que ele estava na lista dos que iam para o campo de concentração. E então ele fugiu para a Suíça, da Suíça para a Inglaterra. Da Inglaterra, no ano seguinte, ele recebeu um convite
quem seria o professor de genética disponível a vir para o Brasil ser professor em Piracicaba, na Luiz de Queiroz. Então tem um aqui especial, porque ele foi aluno do Correns, inclusive. O Mendel fez o trabalho dele em 1866 e foi um trabalho que ficou esquecido. Ele publicou numa revista que não era importante, né? E mesmo a primeira vez que se usa estatística junto com biologia, atrapalhou um pouco a situação de compreensão do trabalho, né? E esse trabalho veio à tona em 1900, quando 3 pesquisadores ao mesmo tempo, o De Vries, o Tschermak e o Correns, conseguiram detectar a mesma coisa que o Mendel. Então o Brigger praticamente é um F2, o Mendel é o pai, né? O F1 é o Correns e o Brigger foi o F2. Ele era um indivíduo multidisciplinar, que ele tinha noções várias de muitas coisas, mas ele basicamente era botânico. Então ele se interessava mais por especiação, por taxonomia numérica e por evolução e vegetal. E ele então aproveitou a estada dele aqui principalmente para estudar a evolução nos trópicos, que foi uma grande contribuição que ele deu, entende? Agora ele tinha um pouco de tudo, ele era um pouco estatístico e era naturalmente geneticista também, né? Mas a grande paixão dele era a evolução. E ele aproveitou as orquidáceas para usar essa família como modelo, né, para estudar a evolução nos trópicos. E o Brigger falou, o que você quer fazer para pesquisa? Então eu falei, quero trabalhar com abelha. Ele falou, não entendo nada de abelha, mas pode. E aprenda isso quando você for chefe. Sempre premeie a boa ideia, que mesmo que você não entenda, você vai depender da criatividade dele, está muito bem. Então, ele não entendia nada de abelha, me deixou fazer inteirinha a tese, que eu me orgulho até hoje de ter feito. E o Brigger, para mim, tem uma importância especial. Primeiro, foi meu orientador de doutorado. Segundo, o professor com que eu mais briguei na vida, né? Mas sempre acabávamos fazendo as pazes. No início, eu tinha muito receio de trabalhar com ele, porque ele era uma autoridade, né? E eu era um iniciante. Mas a gente começou a conviver bem e ele valorizava muito quando a gente progredia e quando a gente mostrava que levava as coisas a sério. E, enfim, como é hoje, até hoje, né? Mas, sob certos aspectos, ele era uma pessoa difícil, sabe? Não era assim muito fácil, não. A gente tinha que tomar cuidado, senão ele atritava com a gente, de modo que tinha épocas que a gente ficava pisando em ovos, sabe? Isso tem que dizer. Mas ele, no fundo, era um homem de bom coração, eu acho, sabe? Ele era muito franco e ele não admitia certas coisas. Eu lembro, comigo mesmo aconteceu o caso, quer dizer, ele dizia, férias de cientista, férias de pesquisador, é congresso. Ele não permitia, aquele tempo catedrático era Deus, né? Ele dizia, não, vocês não vão ter férias. Não, professor, mas 30 dias de férias é normal. Eu disse, não tem, aqui na genética não tem 30 dias de férias. Vocês vão no congressinho da SBPC e tal, né? Aí vocês têm uma semana, 15 dias, vocês têm. Passaram lá pelo departamento e pelas mãos do professor Brigger vários geneticistas que eram melhoristas, como a gente diz, né? Que trabalhavam com melhoramento de plantas. E também geneticistas que depois se dedicaram a outras áreas. Tudo tem uma fonte inicial que é o Brigger, né? Nós consideramos que Piracicaba tem 2 épocas, pré-Brigger e pós-Brigger. E quando ele veio, ele conheceu o Dreyfus, logo no primeiro dia que ele chegou. Ele conheceu o Dreyfus. E ele já conhecia por nome e tudo mais o Krug do Instituto Agronômico de Campinas. Então eles fizeram foi praticamente um triunvirato, onde Brigger, Dreyfus e Krug iniciaram praticamente a formação de recursos humanos no Brasil. Então, os 3, Brigger, Dreyfus e Krug, são os 3 iniciadores da investigação genética no Brasil.